Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Guia Cast, o podcast da Guia Saúde. Eu sou Gerciane Bittencourt e hoje vamos falar sobre cirurgia plástica com foco em equilíbrio e bem-estar. O nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Ricardo Rocha, cirurgião plástico especialista em harmonia corporal e referência na técnica de mama estruturada, que garante resultados duradouros e recuperação mais rápida. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da International Society Aesthetic Plastic Surgery. O doutor atua com foco em naturalidade, tecnologia e inovação, oferecendo tratamentos seguros e personalizados. Doutor, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Obrigado, agradeço o convite, essa oportunidade de estar com vocês, poder falar um pouco sobre cirurgia plástica, esclarecer algumas dúvidas, que seja um momento muito legal, que a gente possa abordar bastante conteúdo e vamos lá. Tá certo. Doutor, antes de iniciarmos, eu gostaria que o doutor falasse um pouco da sua trajetória até aqui e se teve alguma pessoa ou até mesmo uma situação que motivou o doutor se tornar um especialista em cirurgia plástica. Eu digo que, na realidade, eu me tornei médico por conta do meu objetivo final, que era ser cirurgião plástico. E era o caminho que eu tinha que trilhar. Então, diante disso, isso me levou a cursar medicina, fiz em Ribeirão Preto, cirurgia geral que fiz em Campinas, no Hospital Mário Gatti, e a cirurgia plástica que fiz com o professor Evaldo Bolívar, que é um nome bastante conhecido, uma referência mundial, né? O cirurgião que trouxe a lipoaspiração de definição para o nosso país. E essa trajetória, eu creio que desde muito pequeno, eu já me sentia atraído pela cirurgia plástica, podia acompanhar o professor Pitangui, alguns outros cirurgiões referências, então, programas, né? E eu conseguia me imaginar o lifestyle, eu gostava desse pensamento de poder atuar com transformação em melhora de qualidade de vida, em autoestima. Então, tudo isso me levou a galgar todo esse caminho que eu percorri até aqui e atuar conforme a gente faz até hoje e sempre em busca de aprimorar a tecnologia, melhores técnicas para trazer para o nosso paciente. Tá certo. Doutor, quando fala sobre cirurgia plástica, as pessoas muitas vezes pensam só numa mudança estética, mas vai muito além disso, né? Justamente, bem além da estética, né? Uhum. É um fato até que a gente estava comentando antes de vir para cá, que a cirurgia plástica, ela envolve muito além do que a estética, né? A cirurgia plástica, ela envolve um tratamento muitas vezes emocional, de transformação, né? Uhum. E a gente consegue acompanhar isso de perto com nossos pacientes, essa transformação muitas vezes cultural, de atuação, de empoderamento, né? Então, ela foge muito dessa definição superficial de apenas estética, né? Vai muito além disso. Inclui aí um bem-estar também, né? Justamente, melhora a qualidade de vida, melhora o teu olhar, o teu julgamento crítico, as pessoas que estão ao teu redor, né? Isso tudo é transmitido através do teu agir, né? Então a gente consegue acompanhar bastante transformação e é o que nos motiva, na verdade, né? Tá certo. E quando fala sobre toda essa parte de cirurgia, quando fala sobre o contorno corporal, como que ajuda a definir as técnicas da cirurgia? E é possível pensar em procedimentos diferentes para cada biotipo? Sim, essa análise ela é sempre pormenorizada e individualizada, né? Eu digo que não existe receita de bolo na cirurgia plástica, né? Cada paciente que busca, esse paciente tem uma necessidade específica, que nós vamos combinar a indicação do tratamento conforme a necessidade do paciente. O arcabouço anatômico, as orientações anatômicas desse paciente que nós vamos harmonizar, né? E a cirurgia ela tem que falar muito com o paciente, com a cultura de quem recebe. Então, essa avaliação ela é única e exclusiva. Até costumo dizer que a gente, né, nós temos alguns parâmetros, né, do que a gente gosta ou deixa de gostar, que serve de referência para nos guiar no que a gente busca, mas a indicação de tratamento ela é feita
ali no consultório, no exame físico, entendendo o que o paciente busca e o que nós temos de disponível para oferecer de melhor tratamento, né? Então é bem individualizado. Ah, incrível. E com todo esse trabalho, o objetivo final é um resultado super natural, não é? O objetivo final é alcançar o Uhum. que vai satisfazer o nosso paciente em todas essas camadas que eu citei. Na parte visual, na parte emocional, na parte de vestimenta, na parte comportamental. Então engloba vários setores que eu digo, né? Para a gente chegar nesse sucesso da cirurgia plástica que envolve esse momento de transformação. Tá certo. Quando fala sobre a cirurgia de mama, quais são os principais motivos que levam as mulheres ao consultório, né? E quais são os procedimentos que são realizados e como diferencia também a indicação? É, os campeões, né, de procura, o que leva uma mulher a procurar uma cirurgia de mama, é dividido por, se a gente for analisar, às vezes por etapas de vida, né? A paciente mais jovem, normalmente ela procura porque ela tem uma queixa de mamas pequenas e às vezes por isso ela se esconde, deixa de usar biquíni ou utiliza de enchimentos, né? É aquela fase em que algumas mulheres já têm uma mama maior e aí ela se compara. Ou também a paciente que tem a mama muito grande, aquelas pacientes que têm essa queixa com um volume das mamas grandes e isso incomoda. Às vezes também com roupa, às vezes pelo peso. Então, são essas pacientes na fase inicial de vida, ali entre acima dos 18 anos, algumas pacientes menos, né? E após também, com o passar da vida, essas mulheres ou têm filhos ou passam por algumas transformações corporais. E aí são pacientes que às vezes procuram por flacidez de mama. Algumas pacientes que gostavam do aspecto da mama quando jovem, porém hoje, após a amamentação ou após a oscilação de peso corporal, essa mama teve uma queda, uma flacidez. Então, são algumas características que indicam, né, essa busca da paciente. Obviamente que individual, né? Essa queixa, cada paciente tem uma percepção. E é mais ou menos isso que a gente caracteriza na nossa. Se a gente for trazer uma faixa etária para cada paciente. E a avaliação e indicação, ela é feita de forma única, né? Individual. Conforme a anatomia da paciente, o que incomoda, o que nós vamos buscar, se vamos associar prótese ou não. E isso vai muito do gosto do paciente, do que ela busca, de expectativa e percepção também de estética e cultura, né? Ai, que incrível. Então, cada fase da vida é um. Isso, se a gente fosse traçar uma linha, mais ou menos os padrões que a gente pode estabelecer seriam esses, né? Claro que tem pacientes que fogem à regra, né? Mas a maioria seria mais ou menos, a gente consegue traçar essa linha de transição, né? Nos períodos de vida. Ah, legal. No caso de uma mama estruturada, o que caracteriza essa técnica e quais são os benefícios em relação à durabilidade e o formato? Ótima pergunta, porque é uma dúvida muito comum, né? Porque hoje a gente vê bastante nomenclatura para falar sempre mais do mesmo, né? Mas a técnica de cirurgia mamária, que a gente busca uma estruturação maior do arcabouço anatômico, né? Do que vai sustentar a mama, é uma coisa nova, né? É uma técnica nova que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos e que a gente tem evidência de uma maior durabilidade da sustentação da mama, associado a implantes ou não, né? A gente faz uma estruturação anatômica de reforço lateral, inferior, com sutiã interno, que a gente chama, e também a gente trabalha muito com o dual plane, que é utilizar a musculatura do peitoral para sustentar esse implante, sustentar a mama e trazer resultados mais bonitos, mais harmônicos, às vezes com implantes um pouco menores, e tornando essa cirurgia mais duradoura, né? As complicações que a gente vê de mama lateralizando ou uma pitose, isso a gente associa muito aos implantes de volume grande, né?
E a gente consegue trazer um resultado bonito, sustentado e mais duradouro conforme essa técnica. E também a gente faz pontos de segurança, né? Que aí nós conseguimos, assim, evitar inúmeros tipos de complicações, né? Associadas à cirurgia de mama. Doutor, como que é feita a escolha de prótese, a mastopexia ou a combinação de ambos? E o que isso influencia na decisão da escolha? As cirurgias, elas são definidas em consulta, né? Conforme a expectativa do paciente, né? A cirurgia de prótese de mama, tanto a mastopexia com prótese ou a inclusão de prótese de mama, é um capítulo, né, da cirurgia plástica. E a mastopexia, ou mama redutora, que a gente não vai utilizar a prótese, é um outro capítulo. A gente não consegue chegar no resultado da prótese sem a prótese, e também a cirurgia sem prótese é uma e a cirurgia com prótese é outra. Aí dentro do que o paciente busca, nós vamos analisar a anatomia da paciente, a anatomia do tórax, tem alguns parâmetros anatômicos que eu levo em consideração, né? Para aí sim a gente chegar numa indicação de tratamento e também no formato, volume de prótese. Eu digo que quem escolhe a prótese não é o paciente, né? É a prótese que escolhe o paciente. Então, assim, cada anatomia, ela tem uma indicação específica, né? Por isso que é tão importante esse momento de consulta e avaliação médica. Entendi. E existe um perfil ideal para cirurgia de redução de mama? O perfil ideal de paciente, né, para redução de mama são pacientes que têm a queixa de mamas grandes, né? São pacientes que sofrem com o peso das mamas. Às vezes, essas pacientes a gente acompanha, elas têm já um vínculo aqui da marca do sutiã. Às vezes, pacientes que associam queixa de dor postural nas costas. Então, essas pacientes são as pacientes que são candidatas à cirurgia de redução de mama. Entendi. E no caso dessa cirurgia de redução de mama, quais são os cuidados mais importantes no pós-operatório? Os cuidados mais importantes no pós-operatório, primeiro é que ela ouça o cirurgião plástico dela, né? Obedeça, né? Isso, e a nossa equipe, que a gente acompanha de perto, a gente fica em cima dos pacientes, né? Para que a nossa cirurgia seja um sucesso total. Digo que é uma relação de confiança, né? O paciente confia em mim na hora da cirurgia e eu confio no paciente do que ele vai fazer em casa. Né? E aí, seguindo as nossas orientações, alguma mobilidade, principalmente o afastar do cotovelo, né? Que é esse movimento de abdução, que gera uma tensão aqui na cicatriz. Mas são cuidados e orientações básicas que a paciente consegue ter uma qualidade de vida, respeitando algumas restrições, e isso é a chave do sucesso da cirurgia, né? Um pós-operatório bem feito. Entendi. Saindo um pouco das mamas, indo para o corpo, doutor, quando a gente fala sobre lipoaspiração, lipoescultura, como que esses dois casos, eles contribuem para uma harmonia corporal? Bom, eu costumo brincar que todo ser humano merece uma lipoaspiração, uma lipoescultura em alguma fase da vida, né? Porque, principalmente para tratamento de gorduras localizadas, né? Então, eu creio que toda pessoa, né, é candidata a uma lipoaspiração e só tem a somar, né? Eu já tô quase pronto para minha. Muito bom, doutor. E às vezes as pessoas falam, você é magra, não precisa, mas sempre tem uma gordurinha ali que pode ser retirada, não é? Justamente. A cirurgia de lipoescultura para pacientes magras, ela faz um diferencial nítido, né? Que a gente consegue realçar a harmonia corporal, realçar a musculatura, hipertrofia, volumizar às vezes a parte de glúteo, corrigir algumas coisinhas ali que incomodam, uma gordurinha que se acumula ali. Então, o paciente magro, ele é um candidato ideal para a cirurgia de lipoescultura, né? Tem até uma pergunta aqui que chamou bastante minha atenção e também minha curiosidade, não só minha, como também dos pacientes da Guia Saúde. Como que a gordura retirada ela pode ser reutilizada de forma estratégica e quais são as áreas que é comum ser reaproveitada essa gordura?
Sim, a gordura, para nós, cirurgiões plásticos, né? A gente trata a gordura como ouro, né? Ela tem Uau. um valor de ouro para nós que a gente utiliza essa gordura como um enxerto autólogo, né? Então a gente tem uma qualidade de enxertia muito boa e também a gente utiliza essa gordura é, de forma a não comunicar com o meio externo, para que não tenha risco de infecção, né? Entendi. E eu utilizo essa gordura para volumizar, harmonizar com enxerto glúteo, enxerto de musculatura, promover hipertrofia muscular, melhorar contorno de braço, deltoides. Então a gente, para nós, eu trato a gordura como ouro mesmo, né? E eu utilizo assistência de ultrassom na imagem que melhora a segurança do meu procedimento, melhora a qualidade, porque eu sei exatamente onde eu estou enxertando, né? Então a gente utiliza bastante do artefato da gordura, que a gente retira do local que nós não queremos e a gente enxerta no local que a gente deseja para harmonizar, melhorar a linha de transição de cintura com o quadril. Então, para nós, a gordura é valiosa quando a gente utiliza ela no local correto. Nesse caso, ela é muito bem-vinda, então, para ser reutilizada, né? Justamente. Muito interessante. E hoje as pessoas procuram muito mais resultado preciso e menos invasivo, certo? E como que essa tecnologia tem ajudado nesse sentido, especialmente na melhoria da retração da pele e da definição corporal? Hoje, o nosso maior desafio dentro da cirurgia plástica é associar um tratamento com maior qualidade, com maior nível de retração de pele, com menor invasividade e com uma recuperação mais imediata, né? Esse é o nosso maior desafio atual. Então, as tecnologias, elas associam em todos esses critérios, né? Que a gente consegue, às vezes, promover um tratamento um pouco mais complexo numa cirurgia que vamos ali associar um tratamento corporal, global, e vamos resolver essa queixa num único período de tratamento, e associando também as tecnologias para melhora de retração de pele, melhora de qualidade, rejuvenescimento, promover estímulo de produção de colágeno. Então a gente tem um arsenal de tecnologias que soma e também aumenta a nossa segurança, diminui risco de sangramento. Então o desafio atual que eu vejo na cirurgia plástica que a gente estuda e investe é para promover todo esse tratamento de forma, um tratamento, digamos assim, que seria um tratamento de forma mais agressiva, só que hoje sem essa agressividade, com um nível de segurança altíssimo e um nível de qualidade muito maior e definição, né? Nossos pacientes, eles estão cada dia mais exigentes e nós, cirurgiões plásticos, também. E a gente também, há uns 5 anos, a gente investe bastante em tecnologia, em pesquisa, e isso traz esse retorno no que a gente vê no consultório, no pós-operatório com as nossas pacientes com cirurgias de alta qualidade, alto nível, alta satisfação, e também isso tem nos poupado de cirurgias grandes, maiores, né? As cirurgias que às vezes a gente retirava bastante pele, hoje a gente com o aparelho de retração de pele a gente consegue poupar essas cirurgias maiores e promover um tratamento muito melhor, com uma cirurgia muito com uma invasividade muito menor, né? E uma recuperação pós-operatória muito melhor. Oh, que incrível, incrível. Agora uma pergunta, doutor, que acredito que todos fazem. Quanto tempo para o resultado? Quanto tempo leva para ver uma forma definitiva após a cirurgia? Ah, doutor, quando que vai ficar tudo perfeito? Acredito que essa pergunta todo mundo faz, né? O número cabalístico que a gente costuma dizer é em torno de 1 ano, né? Mas a gente sabe que na reparação tecidual, reparação cicatricial, isso no nosso organismo, ela pode levar até 2 anos. Mas no tratamento corporal, a gente consegue ter uma previsibilidade de resultado ali. Já nas primeiras semanas, primeiros meses, a gente consegue, né, ter uma previsibilidade de como vai se comportar os tecidos, como que essa cirurgia vai evoluir.
E o paciente aderindo, né, a um hábito de vida saudável, uma autorresponsabilidade, essa cirurgia ela tende a melhorar muito mais no pós-operatório e com o passar do tempo também, né? Mas o número que a gente costuma dizer é em torno de um ano, até para segurar um pouco a ansiedade dos nossos pacientes, né? Aham, fica calmo. E às vezes fica, né? Esse tempo, dependendo do corpo da pessoa, acredito eu, que também pode ser um tempo mais curto, né? Para apresentar toda essa. Isso. A esse- gente lida com o corpo humano, né? Então a gente tem vários fatores que são variáveis, tem fatores que são imprevisíveis, né? Que a gente não consegue, porque entra fator genético, entra fator comportamental, entra Uhum. fator alimentar, entra fator de hábito. Tudo isso vai ou nos ajudar ou atrapalhar o pós-operatório. Então, assim, depende muito do paciente, de como vai ser é, esse pós-operatório, né? Mas normalmente a gente atribui esse período para um resultado definitivo, digamos assim. E um ano passa muito rápido, não é? Passa, voa, né? Boa. Já estamos, né, no fim desse ano, nem vi começar. Pois é. Doutor, nós temos um bloco que são perguntas dos nossos pacientes da Guia Saúde. É, são 3 perguntas, aqui são 2 mulheres e um homem. E a primeira pergunta de uma mulher, ela fala que ela tem vontade de fazer a mastopexia, mas ela não quer usar prótese. E a pergunta dela é: como é possível ela ter um bom resultado sem silicone? A última pergunta é uma dúvida comum, né, Hum, das mulheres. Principalmente, nós temos pacientes que não gostam de prótese, né? E quando a gente propõe uma cirurgia sem uso de prótese, a gente vai trabalhar com o próprio tecido da mama da paciente. Então, isso depende muito do que eu tenho de tecido, né? Do que eu tenho para trabalhar. Se essa mama é mais glandular, se essa mama ela tem mais gordura. Então, esse conteúdo vai falar muito a favor do meu resultado. Se eu vou conseguir uma mama mais projetada, se eu vou conseguir uma mama mais natural. E aí, isso dentro da expectativa do paciente, do que ela busca, a gente consegue promover um tratamento ideal, né? E a gente pode utilizar também o advento da gordura, da lipoenxertia. A gente pode usar a gordura para preencher a mama e projetar um pouco mais o colo e fazer essa cirurgia híbrida, né, que a gente chama, usando o próprio tecido mamário e às vezes, quando necessário, utilizar da enxertia de gordura na mama para alcançar um resultado um pouquinho mais próximo, digamos assim, de uma cirurgia com uma prótese, para os pacientes que não desejam a prótese. Uau, que incrível, que incrível. Imaginava que seria só com silicone para aumentar e pode usar essa gordura, então. Isso, a gente tem um mecanismo de utilizar a gordura para preencher a mama e projetar um pouquinho mais essa mama. Legal. Agora é um homem. Ele fez uma lipo há alguns anos e ele ganhou peso. E ele gostaria de saber se ele pode fazer outra lipo e se tem um risco maior no caso dele. Sem dúvidas, esse paciente pode sim fazer uma nova cirurgia. E os riscos que se aumentam numa cirurgia secundária é uma cirurgia tecnicamente mais difícil, né, para o cirurgião. Então, um cirurgião habilitado, com bastante experiência, ele vai alcançar um resultado melhor. E também existe um risco um pouco maior de sangramento nessa cirurgia. Então, a gente associa as tecnologias de emulsificação de gordura, o Vaser ou Safer, que são aparelhos que nós temos para promover uma segurança maior para esse paciente nessa cirurgia, evitar esse risco de sangramento, e a gente consegue trabalhar de forma segura e promover um resultado harmônico, valorizando a musculatura do paciente. Então, sim, a gente consegue fazer uma cirurgia de lipoaspiração quando o paciente já fez uma lipoaspiração prévia. Ah, legal. E a última pergunta da paciente da Guia Cast, ela gostaria de saber sobre o que é uma mama estruturada. Ela nunca ouviu falar e que tipo de prótese que é utilizada ou se envolve mais alguma coisa. A técnica de cirurgia de mama, para a gente promover uma estruturação melhor da mama, a gente
utiliza alguns tempos da cirurgia e alguns mecanismos de reforço, né, da anatomia. Então, a gente vai construir um paredão lateral ali na loja que vai receber o implante, o sutiã interno, e aí vamos utilizar a musculatura do peitoral para sustentar o implante e tornar essa cirurgia mais duradoura e a posição da mama que ela se mantenha por mais tempo, né? Então, o implante ele é escolhido de forma independente, tá? O que leva à escolha do implante é a anatomia do paciente, o arcabouço costal, onde nós vamos receber esse implante. A gente leva em consideração a altura, largura de tórax, formato de mama, tá? E a estruturação a gente realiza independente do formato do implante, tá? Isso buscando projetar a mama, deixar essa mama mais harmônica e a intenção dessa cirurgia é que a paciente fique com a mama com aspecto bonito quando ela estiver sem sutiã. Tá? Porque hoje a gente tem alguns subterfúgios de segurar a mama quando você está usando top, sutiã, mas o objetivo principal é manter a cirurgia na posição anatômica enquanto a paciente estiver sem sutiã, sem nenhuma sustentação externa. A gente busca fazer essa sustentação interna. Perfeito. Nós temos um bloco aqui que são mitos e verdades. Agora o Dr. Paulo vai desmistificar algumas perguntas comuns, uns mitos e verdades. Doutor, é verdade ou é um mito que a lipo elimina a celulite? Isso é um mito, né? O que elimina a celulite em si é dieta, né? Mas a gente tem tratamentos associados à lipoaspiração que a gente melhora o aspecto da celulite e associa ao tratamento. Mas a lipoaspiração única e exclusiva é mito. Mas associado ao tratamento que a gente pode associar o tratamento da lipoaspiração com enxertia de gordura para nivelar esse aspecto da celulite, associar ao Morpheus, que é uma tecnologia que a gente trata a qualidade da pele na camada externa e na camada superficial. Então, e preenchimentos também com estimuladores de colágeno, então a gente consegue tratar a celulite, associando o procedimento de lipoaspiração com esses tratamentos adjuvantes, tá? A lipoaspiração única e exclusiva, ela não trata a celulite, mas no nosso tratamento corporal, a gente consegue tratar e promover a melhora da celulite, associado à mudança de hábito de vida, dieta, tá? É sempre um combo ali, a paciente tem que participar. Tá certo. Toda mulher que amamentou vai precisar de próteses para levantar o seio? Mito ou verdade? Isso é mito, né? A gente não consegue prever se uma mulher que vai amamentar, se ela vai ter a necessidade de fazer uma cirurgia nas mamas. E um outro mito que as pessoas confundem muito é que prótese de silicone levanta a mama. O que levanta a mama é a cirurgia de mastopexia, que é o lifting mamário. A prótese, ela volumiza. Mas o que levanta a mama é a gente reconstruir a anatomia mamária, né? Então, isso é um mito. Não é só colocar prótese, né? Não. E a prótese mamária, ela precisa ser trocada obrigatoriamente a cada 10 anos? Mito ou verdade? Esse é outro mito também, que antigamente falava-se muito desse prazo de validade. E hoje a gente sabe que a validade do implante de silicone, ele não tem uma definição por tempo, né? O que indica a necessidade de troca de prótese de mama ou uma nova cirurgia na mama, em primeiro lugar, é a vontade do paciente, né? Muitas vezes o paciente quer mudar alguma coisa, ou alguma complicação relacionada à cirurgia da prótese, uma contratura, mas por tempo e prazo de validade, isso é um mito. Tá certo. Doutor? Tem pacientes que têm prótese e fazem exame esporádico de acompanhamento e tudo bem com o implante, não tem por que mexer, tá? Desculpa te interromper. Então, obrigada por continuar dando mais explicações aqui sobre próteses e tudo mais. E principalmente essa dúvida que muitas vezes as pessoas falam, cada 10 anos tem que trocar. Isso é um mito, não é? Sim.
Doutor, para encerrarmos, passou muito rápido nossa entrevista, muito conteúdo, muita informação relevante e importante para nós que desconhecemos de muitos assuntos, né? Eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem para quem deseja realizar uma cirurgia plástica e busca, além da estética, uma autoestima, busca esse bem-estar. Então, eu gostaria que o senhor deixasse essa mensagem para as pessoas que nos assistem. Primeiro eu quero agradecer novamente o convite, né? Foi um prazer estar aqui e sempre que precisar nós estamos à disposição para conversar e esclarecer, tá? E aí, para os nossos pacientes e para os nossos novos pacientes, eu vou deixar aqui o nosso contato de Instagram, né? No DR Paulo Ricardo Rocha. Lá nós temos todos os nossos canais para marcar consulta, tirar dúvidas. E nós estamos disponíveis, né, para te receber e conversar um pouco do que a gente gosta de fazer, que é associar o tratamento corporal, o tratamento de mama com o que tem de melhor e tecnologia, as melhores técnicas, né? Isso me incomoda muito, então eu sempre vou atrás. Então eu sempre estou em busca com a minha equipe para fornecer o melhor e espero vocês. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Com conteúdo relevante, informações que vai além da cirurgia plástica, é o bem-estar, é estar bem com o corpo e uma autoestima. Isso aí, a cirurgia plástica, eu digo que é muito mais do que isso, né? Ela transforma o ambiente, transforma a casa, transforma o trabalho, então eu sou apaixonado, né? Então, suspeito para falar. Tá certo. Ficamos por aqui, mais um episódio, hoje com o Dr. Paulo Ricardo Rocha, especialista em cirurgia plástica. Espero você no próximo episódio. Espero você no próximo episódio. Tchau!